Olá meus amigos, bem-vindos a mais um Explicando, e hoje é um tema que eu peguei com muito cuidado porque eu gosto muito de falar sobre a origem do cinema. O cinema como a gente conhece hoje não surgiu, galera, de uma hora para outra. Então, bora tomar conhecimento de algumas coisas que vieram antes da sétima arte. Uma delas é a câmera ou câmara escura, que serviu de base para a fotografia. E só para vocês terem uma ideia da idade, o primeiro registro da câmara escura vem de 400 anos antes de Cristo. Mas esse nome só passou a ser usado em torno de 1600 depois de Cristo. O dispositivo é formado por uma caixa, tenda ou sala com uma pequena abertura num lado e uma superfície reflexiva do outro. A ideia é fazer com que os raios de luz passem por esse buraco, invertendo a imagem. Essa invenção foi bastante usada para entretenimento e até estudo de artistas ou cientistas que podiam observar um eclipse sem zoar o seu olho pela luz solar. A partir dessa invenção da câmera escura, outras invenções surgiram, como por exemplo a lanterna mágica, que é tipo a avó dos aparelhos de projeção modernos, dos projetores, dos retroprojetores. Olha só, era um aparelho, galera, que projetava na parede desenhos, assim, coisas bem simples, feitas à mão, em placas de vidro. E com a ajuda de uma fonte de luz, né, normalmente uma vela, isso refletia numa parede ou numa tela. Interessante que isso aqui é uma invenção do século XVII, bem antiga, e era um jeito das pessoas levarem alguma coisa lúdica, uma reprodução de imagem para as casas, né? Então você imagina que as pessoas contavam histórias a partir disso aqui. Era a Netflix da galera. A lanterna mágica, galera, ela surgiu no século XVII e ela foi muito usada com o objetivo de estudo e também de diversão. Se liga só, no século XIX, a invenção era até mesmo alugada por quem não podia ter uma em casa, como se fosse assim uma locadora de hoje em dia. Só que em vez de alugar um filme, você aluga um negócio desse, leva pra casa e conta umas histórias, assiste, imagina umas histórias. Olha que doido. Cada imagem era basicamente uma cena. E por isso, essa foi uma forma de entretenimento coletiva bem próxima ao cinema ou à televisão, ao que viria depois. Depois dessas criações, a primeira imagem fotografada por uma câmera veio aí aparecer em 1826. E a partir disso, a fotografia ela foi evoluindo até a gente chegar num ponto importante para nossa história aqui. Dizem as más línguas, galera, que lá em 1872, o Leland Stanford, o ex-governador da Califórnia, ele fez uma aposta com um amigo. Ele acreditava, e na verdade ele tinha certeza, que numa corrida de cavalo, os cavalos chegavam a ficar sem nenhuma pata encostar no chão. E para solucionar essa questão, ele contratou um cara que fotografava paisagens, o britânico Edward Muybridge, que teve uma ideia crucial para mudar o rumo dessa história. O Muybridge, ele deixou um conjunto de câmeras colocadas ao lado da pista, presas em barbantes, que tiravam foto conforme os cavalos passavam por elas. Então ele colocou uma do lado da outra e conforme o cavalo chegava, ela disparava na hora que o cavalo estivesse na frente da câmera. A criação não parou por aí, porque em 1878 ele inventou o zoopraxiscópio, um tipo de projetor que coloca as fotos numa sequência, né, dando a sensação de movimento. Isso provou a teoria e fez o governador ganhar a aposta. Galera, isso aqui é um praxinoscópio tataravô do cinema. Então dá uma olhada, tem vários espelhos aqui e quando eu giro, a gente vê o cavalo correndo. Outro cara importante que se baseou nos estudos do Muybridge foi o Etienne Jules Marey, um inventor e fisiologista francês. A sua colaboração para essa história veio com a invenção de uma parada que chama fuzil cronofotográfico, uma arma com munição de filme fotográfico. Em vez de atirar, ela tira foto, ela atira foto, olha só que legal. Que inovou por conseguir gravar 12 frames por segundo, e no final todos eles ficavam registrados na mesma imagem, trazendo uma sensação de movimento. É uma metralhadora de foto. Apesar de todos esses avanços, os primeiros filmes foram produzidos, na verdade, por um cara iluminado e com uma grana, né? Isso é, o Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Ele quis aprimorar as técnicas já existentes de reprodução de imagens em movimento e então deu para um time de seus funcionários a missão de criar um equipamento capaz de fazer isso. O cara tinha funcionário, tinha dinheiro, falou, pessoal, eu vou tomar um café quando eu voltar, eu quero um bagulho que passa Transformers.
Foi daí que surgiu o cinetógrafo e o cinetoscópio, desenvolvidos pela equipe liderada pelo William Dixon e depois patenteada pelo Titio Edison. O equipamento era um tipo de câmera chamada de cinetógrafo que gravava imagens em filmes fotográficos. O resultado das imagens, galera, com negativos de aproximadamente 15 metros, eram então exibidos dentro de uma caixa chamada agora sim de cinetoscópio, que tinha uma manivela acoplada a um fonógrafo. Tudo isso permitia que uma única pessoa assistisse por vez os 90 segundos de cena registrada. Logo virou febre, galera, nas salas de cinetoscópio. Era tipo ir na locadora ou ir no cinema hoje em dia, para você acompanhar curtas autorais criados na empresa do Thomas Edison. E por conta da alta demanda, ou seja, porque bombou, ele acabou montando o primeiro estúdio de filmagem, a primeira produtora de vídeo de filmes do mundo, o Black Maria, um grande galpão construído em cima de uma plataforma giratória e com teto retrátil. Lá nesse lugar muito louco que girava e abria o teto, eram gravados vários tipos de coisa, apresentações de dança, histórias de faroeste e até números de mágica, que era o que a galera gostava de ver naquela época, né? O lugar ele funcionou entre a sua inauguração, em 1893, até 1901, quando um novo estúdio foi comprado. Mas apesar desse sucesso absurdo, né, galera, o cinetoscópio ele acabava não sendo uma solução muito prática, porque ele não permitia a exibição de produções mais longas e só uma pessoa podia assistir, fazia fila, né? Não era um negócio que você projetava e todo mundo assistia, o que dificultava o acesso e até a cobrança de ingressos. Mas o principal problema desse aparelho foi o que causou o seu fim, a falta de sincronia entre as imagens e o som do fonógrafo. Esse problema só foi solucionado quando dois irmãos franceses, Auguste e Louis Lumière, filhos de um fotógrafo, resolveram dar uma aprimorada no cinetoscópio do Titio Edison, para que ele pudesse de repente projetar as imagens em algum lugar que todo mundo conseguisse assistir ao mesmo tempo, permitindo de repente, sei lá, exibições coletivas, cinema que chama, né? Eles conseguiram construir uma máquina mais eficiente, mais leve, menor e que solucionava os problemas da anterior e tinha um menor custo de produção e fazia 3 coisas diferentes: filmava, revelava e projetava. Esse, galera, é o cinematógrafo. Ele começou, galera, a ser usado de fato em sessões fechadas apenas para convidados em galpões e cafés de Lyon. Até que em 28 de dezembro de 1895 aconteceu a clássica, a primeira exibição pública de cinema da história no Grand Café de Paris, exibindo 10 curtas gravados pelos próprios irmãos. Entre esses pequenos filmes, esses curtinhas, existiam cenas de comédias, documentais e até a famosa chegada do trem à estação. Até existe uma lenda de que nessa sessão as pessoas chegaram a fugir do local com medo do trem realmente sair da tela e matar a galera. Ó o bicho vindo! Recarrega, fela da puta! Boa mesmo! Um tal Thomas Edison voltou à cena para criar a primeira network. Não, tô brincando. Ele voltou para monetizar a invenção revolucionária dos franceses, criando as chamadas Nickelodeons. Calma, não é o canal de televisão. Essas eram salas de cinematógrafos que passavam tanto os curtas do Lumière quanto aqueles filmes, aqueles curtinhos que o próprio Edison e a equipe dele produziam, e eles cobravam só um níquel pela entrada. Só depois de mais de 40 filmes produzidos e muita relutância dos irmãos, eles começaram a vender os seus cinematógrafos a cineastas iniciantes, levando a produção cinematográfica para o mundo todo. Alguns anos depois, em 1905, os próprios Lumière começaram a enxergar a febre, que agora era o cinema, como uma coisa passageira. Ah, isso aí vai passar, isso aí vai passar. E por isso eles decidiram focar em outra coisa. Em vez de produzir filmes e cinematógrafos, eles agora estavam focando em outra invenção, o autocromo, que era um tipo de fotografia colorida. Quem estava presente na exibição dos Lumière no Grande Café é o ilusionista, artesão e cartunista, o Georges Méliès. E ele ficou muito impressionado com aquela revolução. Por isso, o cara tentou comprar um cinematógrafo, mas não rolou. Os irmãos Lumière não venderam para ele. Então ele teve que procurar uma versão pirata. Algum tempo depois ele conseguiu outro tipo de câmera, né? E logo ele começou a fazer o que ele sabia de melhor, mágica. Eu não tô falando aqui só das apresentações que ele ganhava a vida fazendo, mas agora ele tinha inventado um novo formato, como ninguém tinha feito até agora. Eram os chamados filmes de trucagem, com o Méliès usando a linguagem cinematográfica para criar ilusões, e foi daí que surgiu os efeitos especiais e as técnicas que a gente usa no cinema até hoje.
primeira delas é o Stop Trick, que o cara descobriu quando ele estava filmando as ruas de Paris. Tipo aquele efeito do Chaves, sabe? E do nada a filmagem parou. E quando ela voltou, tinha acontecido um salto, como se as pessoas tivessem sumido ou se teletransportado. Ele começou a usar e aprimorar esse recurso, transformando em uma característica marcante no seu trabalho. Outra técnica muito comum nos filmes do Méliès é a dupla exposição, que reutiliza o mesmo filme, né, para fazer duas fotos. Então acontecem duas coisas desconexas na mesma cena, o que é interessante pra caramba. Além do personagem poder conversar, por exemplo, com ele próprio, ou com várias versões dele mesmo. O Dissolve também começou a ser usado pelo cara, um recurso de transição de cenas que continua sendo utilizado até hoje pelos editores, galera. Então, são só alguns recursos que mostram o tamanho desse cara para a história do cinema e porque ele merece aqui a nossa valorização. Agora a gente precisa falar da sua obra-prima. Em 1902 estreou Viagem à Lua, o pai, o papa, a obra-prima inicial da ficção científica no cinema. Com quase 15 minutos de duração, diferentes cenas, diferentes cenários, caracterização inovadora, ganharia o Oscar naquela época, galera, com certeza, colorido manualmente, um negócio incrível, um roteiro inspirado pelas histórias do Júlio Verne. Eu adoro Viagem à Lua e eu adoro o trabalho do Méliès, dá uma olhada nisso. Mas além de todos esses méritos técnicos, a gente também tem que falar da importância dele para a indústria. Pois assim como o Thomas, que tinha uma cabeça super de empresário nos Estados Unidos, ele foi o primeiro a construir um estúdio na Europa, todo de vidro, em uma área de mais de meio hectare em Paris, o chamado Estúdio A e posterior depois Estúdio B do Méliès, que servia como cenário para mais de 500 filmes, até ele ter as suas atividades paradas lá em 1915 para virar um cinema de rua. Outra grande colaboração foi a criação da sua produtora, a Star Film, que produziu todos os filmes do cara e teve uma participação importante para o desenvolvimento das novas produtoras na Europa no começo do século XX. Até hoje, galera, todos esses nomes aqui do vídeo são lembrados e recebem homenagens de consagrados diretores, como a aparição, por exemplo, do Méliès em A Invenção de Hugo Cabret e as referências aos seus filmes em Moulin Rouge e até no clipe de Tonight Tonight da banda Smashing Pumpkins. Como deu para perceber, essas pessoas mudaram a forma de como a gente capta, trata, projeta, assiste imagens, consome filme, cinema, conteúdo em movimento. Foram os primeiros caras a realmente inventar uma plataforma que trazia imagem em movimento, com inovações em praticamente todos os setores de produção, se transformando aí na experiência que a gente pode hoje chamar de cinema. Comenta aqui embaixo se esses vídeos são legais, que temas que você queria que eu falasse aqui, temas técnicos, qualquer coisa, porque eu gosto de ler os comentários depois.